Irmãos, hoje a nossa irmã Rita de Cássia vai fazer a leitura para a gente de Gênesis 5, né? A genealogia de 7. Pode começar? Pode começar, irmã. A genealogia de 7. Dá para ouvir? Vocês estão me ouvindo? Sim. Amém. Sim. A genealogia de 7. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou Quenã. E viveu Enos, depois que gerou a Quenã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Quenã 70 anos, e gerou a Maalalel. 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Quenã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jarede. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jarede, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel, 895 anos, e morreu. E viveu Jarede 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jarede, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jarede 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Metuselá. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metuselá, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não viu mais porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metuselá 187 anos, e gerou Lameque. E viveu Metuselá, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metuselá 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque, 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a 100, né? Eu vou voltar aqui. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a 100, Cão e Jafé. Eis a palavra do Senhor, que venhamos sabedoria, né? Entendimento para que sejamos tocados pelo Espírito Santo, né, gente? Amém. É interessante, né, que toda essa genealogia a gente vê, e viveu, e no final morreu. Viveu e morreu. Então, o escritor queria mostrar, Moisés queria mostrar tudo o que aconteceu. Eles viveram, mas morreram. Começaram. Somente Enoque, né, que viveu 365 anos com Deus, e para si foi tomado assim como Elias, né? A gente acredita também, assim como Elias, há profecias lá em Apocalipse, né?
falando sobre as duas testemunhas. Muitos acreditam que serão os dois, né? O próprio Elias e o próprio Enoque, né? É claro que são... Se o Júlio estivesse perguntando alguma coisa. É óbvio que são estudos, né? São estudos bem mais aprofundados, que a gente passa a acreditar nisso, né? Quando a gente começa a fazer as ligações, quando a gente liga... Porque, na realidade, né? Tudo que aconteceu aqui em Gênesis, desde a queda de Adão, dali para frente, da queda de Adão para frente, nós vemos um pai, né? Que é Deus, querendo trazer de volta a noiva do filho, que se desgarrou. Da queda de Adão até Apocalipse é isso, é aquele Deus amoroso querendo trazer de volta, fazer a reconciliação, né, do filho com a noiva, né, e é um trabalho árduo. A gente vê que tantas vezes Deus traz o povo e o povo foge, traz o povo e o povo, né, vai embora. E muitas vezes a gente acha, né, vamos supor, que nem mesmo aquela passagem quando Moisés vira e fala para Deus, né, poxa, mas eu vou chegar até o povo lá, e o que eu vou falar para eles, né? Como que eu vou falar de você? Como que eu vou falar do Senhor, né? Como que eu vou me apresentar, né? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Daí Deus vira e fala assim, diga que eu sou o que sou. Mas essa tradução, mas essa tradução, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa tradução, os maçoréticos, né? Eles tinham, assim, uma ideia do sol, né? Eles tinham aquela ideia do sol, porque o sol, ele é imutável. O sol nasce no Oriente e ele vai até o Ocidente. Então, o sol é aquilo, ele nasce e vai. Então, quando Deus fala, eu sou o que sou, é aquele Deus que não muda. Mas só que Deus, a tradução correta de eu sou o que sou, eu serei o que serei. Tanto é que quando Davi precisou de Deus, Davi foi o Davi deu mais ou menos 52 nomes para Deus. Então, Davi virava e falava, Deus é o Shaddai, quer dizer, o meu Deus Todo-Poderoso, né? Jeová Shalom, Deus da paz. Quando nasceu Salomão, né? Até com o nome Salomão é Shalem, quer dizer paz, né? Pacífico. Então, Deus da minha paz, né? Jeová Rafá, Deus da minha cura, né? Jeová Nissim, Deus da minha bandeira. Bandeira, na realidade, também eram bandeiras, tipo assim, quando a gente fala assim, o leão da tribo de Judá, né? Então, as tribos foram divididas em de quatro em quatro, quatro tribos, né? Então, foram foram um total de 3 montantes, mas de 4 em 4, né? Dividiu as 12 tribos em 4, né? Então, a tribo de Judá era a tribo que carregava aquele estandarte, era um leão. Então, por isso que a gente usa esse nome, ao leão da tribo de Judá. E o próprio Davi mesmo fala, né? Jeová Nissi, Deus da minha bandeira. El-Caná, Deus zeloso, como nós comentamos semana passada, né? A Caná da Galileia, que é o zelo da Galileia, que foi onde foi feito o primeiro milagre de Jesus, né? Do casamento. Então, a gente tem, assim, Deus como Deus não muda. A gente vê lá em Malaquias, né? Eu não mudo, né? O Deus não muda. Mas Deus não muda em relação às suas profecias. Não é que Deus não muda, vamos supor. Deus mandou Jonas ir até Nínive. Deus falou para Jonas, que lá vai ser destruído. Vá lá e avisa que lá vai ser destruído. Em momento nenhum, Deus falou para Jonas, vai lá, pregue a palavra. Não, pregue que vai ser destruído. Era para ser destruído toda a Nínive. Mas o que aconteceu? O povo se arrependeu. Automaticamente, se o povo se arrependeu, aquela profecia de juízo não se cumprirá mais. Então, as profecias de juízo de Deus, todas as profecias de juízo não eram para ser cumpridas. As profecias de juízo eram para que o povo olhasse, visse a situação que eles estavam e se arrependesse. Então, a profecia de juízo em nossa vida nada mais é que isso, para a gente se arrepender, né? A gente se arrepender. E Deus também nunca deixa a gente na hora da aflição, né? As pessoas acreditam, né? As pessoas têm ainda essa ideia, como eu comentei aquele dia. Eu só quero comentar, porque ontem a Sandra levou essa passagem, né? Levou foi Romanos 8, se eu não me engano, né? A nova vida debaixo da graça, se eu não me engano, é a epígrafe. Então, as pessoas acreditam que Deus, né? Lá na cruz, Deus deixou Jesus. Imagine na hora que Jesus mais sofrimento estava passando. Imagine, Deus virou as costas para Jesus, porque Jesus carregou todo o nosso pecado. Daí as pessoas falam, tanto é que Jesus cita, né? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Então, o próprio Jesus Cristo, ele usa, né, uma passagem aramaica, mas Jesus está citando o Salmo 22. O Salmo 22 começa, é Davi todo apavorado, né, todo desesperado, mas o final do Salmo é Davi virando e falando assim, mas Deus nunca desampara os seus. Então, Deus ali não desamparou Jesus Cristo de forma nenhuma. Jesus estava apenas externando um salmo, né? Ele começou aquele salmo, automaticamente aquele povo, eles eram muito auditivos. Quando Jesus disse aquele salmo, automaticamente eles já sabiam o final. Eles já sabiam qual era o final do salmo. Então, ali Jesus estava mostrando para eles que Deus não deixa, por mais aflição que a gente passe, né? Como é o caso do irmão que a tia fez a oração agora para a Luana,
Por maior que seja a aflição que a gente passa, Deus não nos deixa. Imagina o maior momento que a gente mais precisa de Deus, Deus virar as costas para a gente. Nós podemos fazer isso com os nossos irmãos, porque nós somos falhos. Mas Deus não faz isso com a gente. Na hora que a gente mais precisa dele, ele virar as costas para a gente. Não é assim que a Bíblia nos ensina, né? Então, eu só queria deixar essa passagem também, que nós, quando a gente chegar ali em Moisés, nós vamos falar sobre isso, é que quando fala, eu sou o que sou, os maçoréticos, eles traduziram de uma forma assim, dizem os judeus, né? De uma forma errônea, porque eles tinham o sol como... Até porque o povo egípcio, o meu povo antigamente, eles tinham o sol sempre como um deus, né? E o sol é imutável. Mas o povo judeu passou até a lua, porque a lua tem várias fases. Presta atenção para você ver. As festas dos judeus são de acordo com a lua. Então, são várias fases que a lua tem. Então, por isso que o próprio rei Davi mesmo, ele deu vários nomes para Deus. Vários nomes. Porque, vamos supor, se você está passando por uma situação difícil, uma situação de doença, quando você é curado, você vai falar, Deus da minha cura. Você está passando por uma luta e você vence, poxa, é o Deus da minha vitória. Então, é isso que Deus quer, que ele seja o Deus, né? Em toda a nossa vida, em todo o nosso plano de vida, né? Eu só queria comentar isso, irmãos, porque ontem a minha irmã levou essa passagem e eu vim meditando, né, sobre tudo que ela comentou, e eu só quis passar um pouquinho só do... Oi, Júlio. Esse que o Júlio tá eu estou só ouvindo, é que eu apertei o fone aqui, mas estou ouvindo, amém. E eu só queria ler uma passagem para os irmãos também, bem rápido, irmãos, porque ontem eu estava vendo uma pregação, né, e volto novamente a falar para vocês, e o pastor estava falando, né, foi numa televisão até, um canal bem famoso, não vou falar que é o pastor, e dizendo que Deus virou as costas para o povo judeu. O povo judeu sofre, né, porque ele estava comentando sobre lá os palestinos atacando Israel, né? Então ele estava comentando por que o povo de judeu sofre, né? Ele disse que Deus virou as costas para o povo judeu. Eu só vou ler uma passagem bem rápida, para mostrar que Deus não virou as costas para o povo judeu. Está lá em Jeremias 31, 36. Olha só para você ver. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz de dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se desviarem presta atenção para vocês verem que interessante que é essa passagem. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Olha para vocês verem agora o que pode só acontecer. Deus só vai virar as costas para o povo judeu se acontecer isso. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei a semente de Israel. Por tudo que fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananael até a porta de esquina. Então, irmãos, olha para vocês verem a situação que Deus disse. Ele só vai virar as costas para o povo judeu o dia que a gente conseguir medir todo o céu. Só quando o céu poder, né, ser medido. Então, irmão, isso quer dizer nunca, né? Nunca vai acontecer isso. Por isso que eu gosto de usar, eu trago sempre, né, os estudos baseados na cultura judaica, irmãos, porque nós estamos falando de uma cultura. A Bíblia, em si, ela foi escrita em cima de uma cultura, né? A cultura judaica. E muitas pessoas tentam desmerecer os judeus. Os judeus têm a parte deles, sem sombra de dúvida, mas a palavra chegou até nós porque muitos discípulos eram judeus. Vamos pegar lá, a maioria dos discípulos eram judeus, né? O que Jesus batia em cima era sobre as autoridades judaicas, né? As autoridades judaicas, que até hoje as autoridades eles não acreditam em Jesus, né? Eles podem até aceitar a gente, aceitam os cristãos, mas eles não aceitam Cristo. Eles não aceitam Jesus de forma nenhuma. Irmãos, alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou entrar na genealogia agora. Elber. Oi. Gostaria só de fazer um resgate interessante da última aula, uma coisa curtinha, que eu estava lendo, inclusive, no final da aula passada, e eu acho que era pertinente a gente ter essa percepção do desenvolvimento do homem depois da expulsão, né? Porque é interessante a gente pensar como que esse homem praticamente está tendo que se virar momentos depois da expulsão. Se a gente pensar que no paraíso ele tinha Deus ali na viração do dia, visitando, perguntando como é que era o seu dia, e agora eles tendo que, né, moldar ali, arar a terra, viver do próprio esforço, né? Ao mesmo tempo que nós temos
ali a questão de Caim e Abel, onde nós temos ali o desenvolvimento da primeira, vamos colocar assim, a primeira prática religiosa, quando nós observamos que Deus se agrada do sacrifício de Abel, né, e muito dessa prática que ali está ocorrendo, ela vai, o modo de se produzir, de elaborar, ela vai se reproduzir por boa parte da Bíblia. Nós vamos ver diversas vezes outros personagens bíblicos fazendo esse mesmo modelo de sacrifício. Até mesmo na época de Cristo, nós vamos ver as autoridades religiosas ainda adotando esse modelo de sacrifício. É interessante também pensar outras formas que também esses homens, ao longo desse curto período histórico aí entre a expulsão do paraíso e a questão do dilúvio. Um versículo que me chamou a atenção foi colocado no final, aqui no 3, versículo 22. Só ver se eu acho aqui. Eu acho que não é esse ainda, não. Gênesis 3, 22? Não é esse ainda, não. Aqui. É o 4:19. Falando sobre a questão de Lameque. Olha só que interessante que ele coloca. 4:19. Lameque tomou 2 mulheres. Uma se chamava Ada e outra Zilá. Ada deu luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Né? Então, acho que é interessante chamar atenção para isso, né? Porque aqui nós já estamos observando a organização. Agora, esse povo que cresceu e está começando a se organizar. Né? Jabal foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Então, eu fiz uma ponte interessante aqui, da mesma forma que Abel, ele desenvolve a sua fé, desenvolve uma prática religiosa na questão do capítulo que nós estudamos na semana passada. Nós temos aqui também o desenvolvimento do senso artístico. Ou seja, eu começo a desenvolver instrumentos musicais e posso perceber que aquilo é agradável, tem estética, né? Tem esse senso mais artístico. E Zilá também deu à luz a um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e ferro. Me chamou muita atenção quando falava do filho e falava que ele desenvolveu isso. Não é por acaso, né? É para justamente mostrar que estava havendo uma organização, estava havendo uma preocupação em tudo isso. Um cria rebanhos, outro vai começar a criar ferramentas, o outro está criando instrumentos musicais. E é interessante a gente não perder isso de vista, porque ao longo do tempo nós vamos ver que muitas dessas tribos também vão se especializando nessas tarefas. Né? Então, já desde esse momento, já está havendo essa preocupação aí. Felipe. Oi. Interessante, Pai Senhor, meu irmão. Interessante você estar falando agora sobre isso aí, da criação do instrumento musical, e no nosso estudo, a gente está até passando por um momento de prova, de linguagem, metodologia, né? Que fala sobre isso. Desde a criação, Deus já se comunica oralmente e através de instrumentos musicais, né, Elber? Está falando sobre isso. Então, já são os primeiros meios de comunicação até os dias de hoje, se aperfeiçoando, né, até no presente momento, mas não porque as pessoas acham, mas como que foi escrito a Bíblia, como Moisés trouxe toda essa informação, se não tinha uma escrita, mas tinha todos esses meios comunicativos, que não tão só oral, como verbal, como musical e outros meios, né, de desenhos. Então, são meios que não podem ser vistos de formas assim, não ter ênfase sobre tudo isso, né? Você chamou a atenção de uma coisa que é o que nós estamos estudando hoje na faculdade, sobre o meio da comunicação, a existência dessa comunicação, desde os primeiros momentos de vida do ser humano, né? Lá na criação.
Bacana, eu senti, sabe, é uma confirmação mesmo do estudo e legal, bacana, meu, parabéns aí pela sua observação, Felipe. Eu agradeço, Júlio. Eu acho que essa questão, principalmente dos instrumentos musicais, a preocupação em registrar que um personagem bíblico está vinculado ao desenvolvimento de determinados instrumentos musicais. Então, quando a Bíblia chama atenção para isso, não é por acaso. Tem alguma importância isso dentro de todo o mistério que envolve o plano de Deus, né? Então, ele colocar isso nesse momento, ao mesmo tempo que fala da questão dos rebanhos, e aí a gente já pode fazer uma ponte lá da questão dos sacrifícios, né? E o desenvolvimento de ferramentas, a gente já começa a observar como que eles estão se organizando, né? Essa questão do instrumento me chamou muita atenção porque é aquela coisa bem primitiva, a partir do momento de que eu posso me agradar do som. Não é fazer um barulho qualquer, mas aquele instrumento, ele causa uma situação que pode ser agradável e que pode ser apreciada. E aí a gente começa a pensar na ideia do louvor. Amém. Louvor que já vai ser um processo que vai se complexar ao longo do tempo, até a gente chegar na ideia de que o louvor, Deus habita nos louvores, né? Até a gente chegar nesse versículo, o começo está aqui. O começo está aqui. Né? Então, a gente tem que ver todo esse processo, essa caminhada que começa desse versículo, né? Eu acho interessante isso. Felipe, e ontem na prova caiu isso, cara, sabe? Incrível, onde caiu. Esse é o meio de comunicação da época primitiva, cara, entendeu? Já é um meio que a pessoa tem essa comunicação através de instrumento que mexe não só com a parte emocional, como ativa a pessoa, né? Outros momentos de felicidade, em ânimo, né? Já é interessante, Felipe. Eu mesmo. Felipe. Oi. Viu, Felipe? Isso também só veio confirmar lá na passagem que Davi toca a harpa para Saul, né? Para provar que Deus realmente está no meio do louvor. Ele transforma as pessoas através do louvor. Né? É interessante essa questão de Davi, o poder que a harpa tem sobre Saul. Então, novamente, confirma a importância de agora, né, registrar o porquê, essa preocupação. Teve alguém que, em algum momento, gostou de um determinado som, se agradou disso. E, a partir daí, até chegar nesse processo, né, foi toda uma construção. Né? Aí, até o momento de alguém elaborar a primeira nota, a primeira música, e aí chegar nos louvores mais complexos, né? A Bíblia fala que o céu, né? O céu vai ser louvores, né? Nossa, vai ser o ápice de tudo isso, né? Esse é o final de tudo. Nós estamos falando em início, realmente, o final vai ser glorioso. Louvores ao nosso Deus. Amém. Verdade. Aleluia. Então, justamente como o Felipe comentou, né? Os dois filhos, Jubal e Jabal, né? Os descendentes de Lameque. Também teve Tubal-Caim, como o Felipe também comentou, né? Que foi o pai de todas as armas. Tanto é que a tradição judaica diz que foi através de uma dessas armas que Lameque matou Caim e automaticamente matou Tubal-Caim, né? E a outra filha também de Lameque, a Naamá, que foi mulher de, também a tradição judaica diz, Naamá foi esposa de Noé. Então, aí, justamente, mas o louvor também, ele começou, né, vamos supor, o dilúvio veio e acabou com toda essa raça, destruiu toda essa raça. Toda a raça de Lameque, toda a descendência de Caim foi destruída. E o louvor voltou novamente através de Samuel. Samuel volta novamente, né, lá na época de Davi, Samuel introduz novamente, né, o louvor, esse tipo de adoração, né, ele volta com o próprio Samuel. Samuel traz de volta novamente ao culto, né? Mas é óbvio que os descendentes, né, de Sete, com certeza, tiraram proveito dos ensinamentos de Jubal e Jabal, né? E o próprio Tubal-Caim mesmo, né? O próprio Tubal-Caim, porque ferramentas foram usadas para construir a arca, poxa, dependia do quê? De ferro, né? De ferramentas. E a palavra de Deus diz que Tubal-Caim, que foi o pai das ferramentas, né? Descendente, porque assim, a tradição judaica, porque só uma coisa assim, entre aspas agora, bem rápido, a gente olha para o céu, a gente não consegue distinguir estrela nenhuma, mas a gente vê que
há quanto tempo que esse pessoal já sabe onde é Júpiter? Tanto é que eles mesmos colocaram o nome, né? Então a gente não consegue ver. Então a tradição judaica diz que o povo vivia bastante naquela época, né? Que quando eles passavam de 600 anos, Deus passava a dar uma sabedoria, sabe? Fora do comum para eles. Então começava a dar sabedoria sobre tipo de doença, sobre cura, sobre as estrelas, sabe? Sobre tudo. Então, quando o ser humano passava de 600 anos, eles passavam a ter uma sabedoria fora do comum. Tanto é que eu passo a acreditar nisso, porque a gente pode... Eu estava falando para o Eduardo esses dias, a gente estava fazendo caminhada, eu olhei para cima e falei, Eduardo, olha ali, mostra para mim onde que fica Marte, onde fica Urano, onde fica Júpiter. A gente não tem, por mais que dê uma luneta na mão da gente, a gente consegue fazer essa distinção. Mas o povo daquela época já sabia isso já, né? Mas aí pode falar assim, mas o céu era mais limpo. Bom, a gente pode colocar aqui uma tela de computador na nossa frente, né? Distingue para mim agora, a gente não vai distinguir, né? Mas eles conseguiram distinguir o que era planeta, o que não era planeta, né? Então eles tinham uma sabedoria fora do comum. A gente tem essa ideia de sempre pensar de Adão e ver Adão peladinho, né? Eva peladinha. Não, eles eram super inteligentes. A sabedoria deles excedia muito a nossa, né? Muitos acreditam até também, como eu comentei, né? Sobre a pressão, né? Sobre o canópio que existia em volta da Terra. Então, a pressão era totalmente diferente, a alimentação era totalmente diferente, não é mesmo? E, então, automaticamente, a estatura deles era diferente. Não vou dizer para vocês que eles tinham 50 metros, mas a estatura deles também era diferente. Eles eram maiores, né? Tanto é que os animais daquela época, né? Por causa da pressão, eles eram maiores. Então, eram super inteligentes, assim como o Felipe colocou, muito bem colocado, sobre Jabal e Jubal, né? Sobre o lidar com os animais, né? E até mesmo a parte da música, sem sombra de dúvida. Isso aí, tanto é que o dilúvio veio por esse motivo, porque os filhos de Deus, que muitos acreditam, eram anjos que desceram do céu e começaram a ter relação com as mulheres. Não, os filhos de Deus nada mais são que a descendência de Sete. Então, os filhos de Sete começaram a ter relações, né? A trazer, tanto é que o próprio Noé casou com Naamá, que era a filha de Lameque. Então, em vez de eles casarem com as mulheres do lado deles, eles começaram a procurar mulheres do lado de lá, de Lameque, porque atraíam eles. E foi o que aconteceu. O que Deus viu? Falou, não dá mais, né? Quando a gente chegar mais ou menos ali nessas passagens, tem relatos, né, judaicos que diz que a terra estava toda corrompida mesmo. Não só o ser humano, como também os animais, sabe? Muitos animais, o ser humano já tinha corrompido muitos animais. Os únicos animais que não tinham sido corrompidos são os animais marítimos, que o ser humano não tinha como corromper eles. Mas os animais que tinham contato com os seres humanos ali estavam totalmente corrompidos também, sabe? Em cruzamentos que não poderiam ser feitos. Então Deus veio, tanto é que Deus vem e acaba com tudo, né? Deus acabou com tudo. Mas é um pouquinho mais para frente. Mas boa mesmo, Felipe. É verdade mesmo, como o Júlio comentou, nós estamos estudando sobre essa parte, passando sobre essa parte, né? Sobre o poder que tem, né? A influência que tem. Você vê, a palavra de Deus diz, né? Como o Delfino mesmo comentou, o espírito mal se apossava, né? De Saul, mas quando tocava aquela lira, né? Aquela harpa, aquela lira, ele acalmava. Então, o poder que tem, né? Mas de pessoas consagradas, pessoas que se consagram para louvar, né? Assim como até a palavra mesmo, tudo que a gente tem para fazer da palavra de Deus, né? Louvor, até mesmo comentar com amigos sobre a palavra de Deus, existe consagração, né? Você tem que estar consagrado, porque você não vai dar de beber uma pessoa num copo sujo. Deus também não faz dessa forma. Imagina eu colocar uma água limpa dentro de um copo sujo. Vai sujar a água. Então, há uma diferença de louvor, né, Felipe? Louvor e pessoas que cantam. Tem pessoas que cantam, são famosas, assimilaram o mundo, são até igualzinho ao mundo, sabe? Luzinhas, pisca-pisca, os shows são o mesmo, sabe? Se você colocar no mudo, você pensa que é uma Britney Spears que está cantando, né? Elber, só colocar uma coisinha rapidinho. A tia Neia, quando ela fez a pregação para os jovens, né, ela também falou a respeito do louvor, né, de estar ali, não cantar, mas louvar, de corpo e alma ali. E aí eu me lembrei agora que eu trabalhei com uma pessoa, uma coordenadora, que ela eu não sei de que parte, bate tambor lá, né? E aí, eu não sei qual religião que é especificamente. E na religião dela, que ela baixa espírito e aquelas coisas todas, né? Ela falava assim, por exemplo, eu estava comendo um doce. Quer comer um doce? Não, essa semana a gente não está comendo doce nem carne, porque a gente tem que estar limpo, porque vai ter um batismo e a gente vai receber o espírito lá. Eu falei, gente, daí eu ainda comentei com o Elber, eu falei assim, pensa bem, Elber, para receber o espírito do mal, eles se limpam, e eles consagram o corpo deles ali, imagina para Deus, né? Então, se para o mal eles fazem toda essa operação, por isso que a gente não pode chegar e fazer de qualquer jeito. Tem que ter essa consciência. Se eles têm,
os demônios lá manifestarem, imagina para Deus. Verdade. O Luciano deu testemunho dele em cima disso, né? Não sei se você lembra. Mas é isso, irmãos. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Rita, Alessandra, Felipe? Tudo tranquilo? Então, irmãos, vamos entrar na genealogia, tá? A gente comentando aquele dia que genealogia, né? Essa genealogia em si, né? Essa genealogia agora da de Sete, ela tem assim é um evangelho, né? Nós vamos chegar lá embaixo, nós vamos ver, é um evangelho. Porque, na realidade, os nomes, né? Os nomes que são colocados nas pessoas, eles querem dizer, né? É Deus dando uma resposta para as pessoas, né? Assim como na descendência de Caim também, todos aqueles nomes. Caim colocou o primeiro nome do filho dele de Enoque, quer dizer o quê? Consagrado, educado. Mas dali para baixo, todos os outros nomes que foram colocados nos filhos foram só nomes para desmoralizar os filhos, né? Então, foi só decaindo. Assim como na descendência de Sete agora, vocês vão ver que interessante que cada nome quer dizer uma coisa. E é muito, muito interessante isso aí para a tradição judaica, né? Mas antes de eu chegar nesses nomes de baixo, a gente nota que não existe, né? A gente não vê na genealogia, principalmente nesse princípio, a gente não vê o nome de mulheres, né? A gente não vê o nome das mulheres. A gente vê na genealogia de Jesus, mais para baixo, né? A gente sabe que na genealogia de Jesus teve Raabe, que era aquela prostituta, né? Que casou com Salomão, lá quando um dos espias, quando entraram lá na terra, né? Nós sabemos também que existe Tamar, que foi aquela nora que acabou virando esposa de Judá, né? Nós também vemos que existe também Ruth, né? Que era uma moabita, né? Era uma moabita, acabou casando com Boaz, nasceu Obed, depois nasceu Jessé, a gente sabe que veio toda a descendência de Davi. Então a gente nota, puxa vida, mas na descendência de Jesus tinha uma prostituta, que era Raabe, e as pessoas falam, mas como que pode, né? E mais para baixo aqui um pouquinho, a gente vai entrar também numa situação interessante, que muitas pessoas não acreditam que Jesus seja o Jesus verdadeiro pelo fato da genealogia de Jesus. Nós vamos chegar ali num nome ali, que a própria Bíblia mesmo, né? A própria Bíblia, o próprio Deus amaldiçoou esse ser, né? Esse homem, e os judeus usam isso como artifício, mas a própria Bíblia também responde, né? O porquê que esse homem também faz parte da genealogia de Jesus. Mas antes eu só queria comentar lá. A gente nota, né, que na sociedade judaica, na maioria das genealogias, não constava o nome das mulheres. No entanto, elas também faziam parte de qualquer genealogia. Afinal, sem elas, como que nasceriam os descendentes? Não teria como, né? Seria muito difícil. Porém, em algumas genealogias bíblicas, vemos também mulheres citadas, que normalmente eram incluídas quando se destacavam de alguma forma na sociedade ou na história narrada. É o caso, por exemplo, da genealogia de Jesus Cristo, registrada em Mateus 1:1-17. Onde constam nome de várias mulheres que tiveram importância. Lá em Mateus narra, né, sobre essas mulheres que faziam parte da vida de Jesus. Normalmente as pessoas acham bem chato ler as genealogias, e é mesmo, né, que nem a gente estava vendo a Rita ler, né, a gente vê, nasceu, teve filho e morreu, nasceu, é quase mais ou menos a mesma coisa, né, mas, né, estudá-las nos ajuda a enxergar melhor a história bíblica e seus personagens. Vamos dar um exemplo. Você sabia que estudando as genealogias, a gente consegue verificar que Adão conviveu com Noé? Você vê que interessante? Pela idade de Adão, a gente sabe que Adão pode chegar até Noé tranquilo, né? Pela idade que Adão viveu, devido às idades grandes que os personagens viveram naquela época. Esse fato nos ajuda a entender como os relatos orais conseguiram se manter fiéis até que alguém os escrevesse. Afinal, por exemplo, Adão estava ali para contar a história exatamente como ocorreu e evitar distorções. Né? Como que a história foi passando, se não tivesse alguém, o primeiro narrador, para poder narrar? Quem poderia narrar o que Adão passou, se não fosse mesmo Adão? Então, toda aquela história, por isso que o povo judeu, eles têm essa tradição oral, né? Eles têm essa coisa de comentar, né? De falar, até mesmo as midrashes deles, né? Eles têm essas opiniões deles no Talmud, é muito interessante o Talmud são várias opiniões, né? Assim, de vários pensadores, vários judeus, né? De 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás. Então, eram tradições orais que depois eles acabaram escrevendo, porque eram coisas que eles comentavam, né? Uma tradição oral, e de repente tiveram que passar a colocar no papel, porque iam se perder tudo isso, né? Toda essa história, se não fosse depois colocado no Talmud, com certeza, na ida para a Babilônia, quando eles foram para a Babilônia, tudo se perderia, porque muitos ali não teriam mais contato com isso, né? Alguém levantou a mão aí? Elber, só até uma colocação eu acho que foi
ontem ou sexta-feira, que eu estava vendo um comentário sobre da cultura judaica e foi providencial, falava justamente desse momento que houve essa transição da história oral das tradições orais para a escrita, né? E eu achei interessante 2 pontos que ele falou, que primeiro, o porquê da história oral por tanto tempo, né? Então era importante e ele justificou que era a importância se passava em que cada geração internalizasse, né, aquelas histórias, aqueles costumes, aquelas tradições, tornasse parte de si. E não que ficasse algo por fora que a pessoa fazia pelo cotidiano, só repetia os atos, mas que ela internalizasse no sentido dela ter a essência daquilo que estava sendo ensinado. Mas aí, a partir com o avançado do tempo, foi notável que alguém, né, teve a preocupação de que ele deveria registrar. E uma coisa que me chamou a atenção foi o porquê disso, que ele deveria registrar, porque já estava crescendo a ideia de que cada um que contava a história acrescentava um ponto. Justamente. Né? Então, poderia acabar que havia uma distorção nesse meio do caminho. Então, aí, no meio dessa história, alguém tomou a decisão, vamos começar a registrar essas histórias como chegaram até nós. E embora ainda não houvesse a confiança plena, né, de que isso foi registrado daquilo que já se perdeu há algum tempo, né, aí foram surgindo os comentários em cima disso, para tentar cobrir essas lacunas que ficaram dessa escrita primeira. Então, essa preocupação que os judeus tiveram, somente no momento em que eles fazem o primeiro registro, depois eles fazem um compêndio dos comentários, e aí eles vão fazendo uma sucessão de escritos em função disso, justamente para resguardar esse conhecimento que é tão importante para a cultura deles e que, de certa forma, ainda reflete a importância da essência para o indivíduo viver isso, né? E não simplesmente repetir rituais, mas que aquilo é da essência dele, diz de quem ele é, né? Justamente. O próprio evangelho mesmo, né? O que aconteceu? O povo, né? Os discípulos acreditavam que Jesus voltaria rápido, né? Tanto é que você vê as pregações de Paulo, eles acreditam que Jesus ia voltar ali, eles estariam vivos. Tanto é que Paulo mesmo fala, né? Muitos de nós estarão vivos, né? Muitos de nós estarão vivos quando Jesus voltar. Eles acreditavam nisso, né? Só que o tempo foi passando e Jesus não voltou. O tempo foi passando e Jesus não voltou. E o que estava acontecendo? As pessoas estavam morrendo. Aquelas pessoas que tinham contato com Jesus, os discípulos, estavam morrendo. Então, houve essa necessidade de fazer o quê? Passar para o papel. Aí tiveram que fazer o quê? Escrever. Porque se eles não colocassem no papel, não chegaria até a gente, né? Chegaria de forma totalmente deturpada. Então, eles começaram a escrever, porque eles viram que Jesus passou a demorar, porque era uma tradição oral. Eles tinham, assim, uma facilidade, né? O povo judeu, eles tinham uma facilidade para guardar na mente. Eles escutavam e já guardavam. Escutavam, porque a gente tem essa ideia, como aqui no Brasil, a educação, assim, né? Como posso dizer para vocês? São poucos que têm acesso, né? Mas é muito maior do que naquela época. Então, lá era um que sabia ler para 300 que não sabiam ler. Então, os fariseus, por isso que os fariseus faziam muito sucesso naquela época, porque os fariseus ensinavam, essa própria oração do Pai Nosso, é uma oração farisaica que já existia há muito tempo. Jesus, né, repassou para a gente, mas era uma oração que os fariseus ensinavam o povo a fazer para quê? Para o povo não precisar ir no templo, porque o povo mais pobre não tinha condições de chegar lá no templo e comprar uma ovelha, comprar uma pomba. Então, os fariseus tinham essa função didática de ensinar eles a estudar, a fazer essas orações, que eles podiam fazer essa oração na casa deles. Então, por isso que os fariseus existiam, assim, esse contato maior com o povo, e o povo gostava dos fariseus, né? Gostava muito dos fariseus. Os fariseus, né? Como nós comentamos, nem todos os fariseus eram maus, né? Nem todos os fariseus eram maus. Mas eles tinham esse contato com o povo, por quê? Porque tinha essa didática de ensinamento, né? Eles ensinavam o povo, né? Então, se não fosse colocado no papel, não chegaria até a gente. Então, eles viram que Jesus não veio, Jesus não estava vindo, fazer o quê? Vamos colocar no papel isso aqui, porque senão não vai chegar até as próximas gerações. Né? Eu não estou vendo sua carinha. Será que sou eu aqui ou todo mundo? Ah, sim. Apareceu? Assim. Obrigada. Porque só ouvir eu queria ver. Obrigada. Beleza, tia. Então,
Se você, olha lá, daí eu terminando só um pedacinho aqui, se você quer saber um pouco mais sobre as genealogias da Bíblia, te aconselho a dar uma lida em Crônicas, porque em Crônicas a maioria das passagens são sobre genealogias, ou principalmente até eu acho que é o 8º capítulo, se eu não me engano, é só genealogia. Lá se encontra várias genealogias. Agora eu quero entrar na genealogia de Jesus, né? Só para a gente chegar depois na genealogia de Sete, mas eu quero só dar essa passadinha, porque muitos contestam, né? Muitas pessoas contestam que Jesus não pode ser Jesus pelo fato da genealogia de Jesus conter essa pessoa. Então a gente pergunta, né? Jesus não pode ser Messias porque ele descende de Conias, que era Jeconias, que era Joaquim. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou mandar para vocês depois tudo que está escrito, tá? Então, na afirmação judaica, né? As pessoas que não creem em Jesus, eles têm isso como base, né? Eles tinham também, né? Assim, que o sangue de uma pessoa não poderia, né? Pagar pelo pecado de muitas pessoas. Mas daí, quando a gente vê lá o próprio rei Davi mesmo, quando o rei Davi entrega, né? O povo estava lá sofrendo, o rei Davi entrega os 7 filhos de Merabe, que era filha de Saul, né? Para os gibeonitas poder enforcar. Daí Deus Deus estancou o juízo dele. Até mesmo Finéias, quando matou Zinri e Cosbe, né? Finéias foi lá e matou. Então, o sangue de Zinri e Cosbe, o que aconteceu? O sangue dos dois fez com que a ira de Deus parasse. Então, o povo judeu parou de usar esse termo, dizer que uma pessoa não pode pagar pelos pecados dos outros, em cima dessas duas passagens, né? Existem as duas passagens, a Bíblia tem outros relatos, mas em cima dessas duas passagens chaves, eles pararam de falar isso, porque eles falavam assim, não, nunca que uma pessoa poderia morrer e aplacar a ira de Deus. Mas existe, pelo menos, no Velho Testamento, né, no Primeiro Testamento, existem as duas passagens que mostram, né, que a ira de Deus se aplacou quando essas pessoas foram mortas, né? Esse foi um passo. E eles também, a base deles é sobre Jeconias, né? Porque a gente vê lá, Jesus não pode ser o Messias. Oi, Delfino. Ah, não. Oi. Não, você estava perguntando alguma coisa. Não, é o meu celular que tá diminuindo a bateria. Eu acho que eu vou acabar ficando sem aula hoje, viu? Eu tô com 8%, só nem com o carregador não tá resolvendo. Sumiu já a imagem. Liga o notebook. Não consigo mais para minha. Hã? Notebook? Não, tô no celular. Não, mas liga o notebook. Ah, mas será que dá tempo? Vou ligar então aí. Dá sim, pode ficar tranquilo, dá tempo sim. Então a afirmação judaica, Jesus não pode ser o Messias porque ele é descendente de Joaquim, né? Joaquim. E Deus amaldiçoou tanto este rei como sua prole, dizendo que nenhum de seus descendentes se assentaria no trono de Davi. Agora, como que Jesus poderia descender, né, de uma pessoa que foi amaldiçoada e Deus dizer que nunca poderia ascender ao reino ninguém da descendência de Joaquim? E a gente passa a entender o que está escrito na Bíblia. Eles usam isso como argumento, né? Mas a Bíblia também nos responde. E Mateus 1,12 traça a linha ancestral, né, de Jesus através de Jeconias, ou Joaquim. Este neto de Josias reinou em Jerusalém por apenas 3 meses antes do exílio babilônico. O Senhor colocou esta maldição sobre Jeconias. Essa maldição que Deus colocou sobre Jeconias. Registrem esse homem como um homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum de seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Jeremias 22:30. Alguns estudiosos do Novo Testamento argumentam que a maldição de Jeconias proíbe qualquer um de seus futuros descendentes de reinar no trono de Davi. E que, portanto, a única solução é o nascimento virginal. Não precisamos aceitar esse argumento porque, o Antigo Testamento indica fortemente que a maldição foi revertida. A maldição só pode ser tratada como uma prole imediata de Jeconias. Na maldição de Joaquim, o Senhor aborda especificamente a sua vida, de Joaquim, juntamente com a vida de seus descendentes. Nem Joaquim, nem seus filhos desfrutariam da restauração ao trono em suas vidas. Uma descoberta arqueológica prova que todos os 7 filhos de Joaquim foram feitos eunucos, depois de serem levados para a Babilônia. Só entre aspas aqui, irmãos. Eu não sei se o irmão sabe também, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, Ananias, Azarias e Misael, todos eles também foram eunucos, né? Eles não puderam ter filhos, pelo fato deles trabalharem na corte, né, do rei Nabucodonosor, então eles também foram eunucos, né? Eles foram obrigados a ser castrados, tanto é que você vê que não existe descendência de Daniel não casa, né? E o próprio nome Daniel, depois,
Nabucodonosor muda, né? Que Daniel quer dizer Deus é meu juiz, depois colocou Beltesazar, quer dizer filho de Bel, né? Então, Nabucodonosor, além de mudar o nome deles, também os tornou eunucos, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael, e o próprio Daniel também se tornaram eunucos, coitado. E José escapou disso. Vocês veem que interessante. José também era para ser castrado quando ele foi para o Egito. José era para ser castrado. E ele não foi castrado. Ele escapou de uma também, o José. Viu, José? Então, voltando, em seu comentário sobre Jeremias, o número é de uma lista de censos. Joaquim deve ser inscrito como 100 filhos, uma vez que, no que se refere à sucessão do trono, ele era tão bom para isso. Uma passagem semelhante, Jeremias 36:30, profetiza que Joaquim, o pai de Joaquim, era Jeoaquim, e estava escrito nessa profecia: não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. No entanto, Joaquim sentou-se no trono de Davi por 3 meses, antes do Egito. Você vê, ele não poderia sentar no trono, havia essa profecia, mas ele se sentou no trono. Aí, pera lá, daí tem alguma coisa errada aqui, né? No entanto, Joaquim sentou-se no trono de Davi por 3 meses antes do exílio babilônico. É melhor tomar Jeremias 36:30 como uma promessa de que Joaquim iria desfrutar nada mais do que um breve reinado desprovido de bênção divina. Infelizmente, a interpretação de Jeremias 22:30 é desnecessariamente empurrada muito mais longe do que a de Jeremias 36:30. Não há indícios de uma maldição perpétua, e mesmo que a maldição fosse perpetuamente, há evidência de que Joaquim se arrependeu e reverteu a maldição. Jeremias 52:31-34 indica que o rei da Babilônia começou a mostrar a Joaquim um favor incomum após 37 anos de exílio. Perdão, irmãos. Inversão só correu um pouquinho aqui. Babilônia começou a mostrar a Joaquim um favor incomum após 37 anos de exílio, mesmo permitindo que ele começasse regularmente na mesa de rei. A luz da fúria divina dirigida contra Joaquim, em Jeremias 22:24-29. Essa inversão de circunstância é bastante impressionante, sugerindo que o rei teve uma mudança de coração. Além disso, Deus dirige-se ao neto de Joaquim, Zorobabel, tanto é que o Zorobabel era neto de Joaquim. Zorobabel vai com Neemias, né, e com Esdras, depois refazer, né, a Jerusalém. Além disso, Deus dirige-se ao neto de Joaquim, que é Zorobabel, governador de Judá, depois do exílio, dizendo: eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Salatiel, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido. Vocês veem que interessante que Deus jogou uma maldição lá em Joaquim, mas agora ele abençoou o neto de Joaquim, que também é da descendência de Jesus. Então, irmãos, eu só queria mostrar isso para vocês, depois se vocês lerem, tem mais um pouquinho para baixo, eu quero entrar na genealogia, que esse conceito que as pessoas têm de que Jesus não pode ser o Jesus, que Jesus não pode ser o Messias, pelo fato da genealogia dele conter Joaquim, a própria Bíblia mesmo desfaz isso, porque a maldição que Deus lançou sobre Joaquim vira bênção aqui em Zorobabel, e Zorobabel é neto de Joaquim, e Zorobabel também faz parte da descendência de Jesus, né? Então, o argumento que usam contra, na realidade, não tem fundamento nenhum, tá, irmãos? Eu só queria deixar isso só frisado, porque se a gente está falando de genealogias, eu já quis entrar nesse assunto, para depois não ter... Deixa eu beber um pouquinho, né? Para depois, quando a gente lê, a gente chegar em Jeremias, a gente vê essa maldição, né? Em Joaquim, a gente fala, mas espera, como que Deus amaldiçoou Joaquim, que nunca da descendência dele alguém poderia ascender ao trono, e Jesus vem da descendência dele? Daí a cabeça da gente dá um bug. Mas a gente vê que Joaquim se arrependeu dos pecados, e Zorobabel, pelo fato de ser neto de Joaquim, passou a ser uma bênção também, e é da descendência de Jesus. Tudo tranquilo, irmãos? Eu falei meio rapidinho, mas foi só um de relance só, tá? Tudo tranquilo, irmãos? Tá. Agora a gente vai entrar, como eu comentei com os irmãos, a genealogia que a irmã Rita leu pra gente, ela nada mais é do que um evangelho, né? É um evangelho tremendo, né? Frequentemente usamos o termo bastante familiar, evangelho ou boas novas, onde na Bíblia o termo aparece pela primeira vez. A resposta pode causar muita surpresa, porque a gente pergunta que o evangelho só veio só no Novo Testamento, né? Mas é aí que a gente se engana. A grande descoberta é que a Bíblia é um sistema de mensagens, não simplesmente 66 livros escritos por 40 pessoas, há milhares de anos. A Bíblia é inteiramente coerente na sustentação da evidência de uma direção sobrenatural em cada detalhe.
Os rabinos judeus têm uma curiosa maneira de expressar essa ideia. Dizem que não compreenderão as escrituras até a vinda do Messias, mas quando ele vier, não somente interpretará para nós cada passagem, ele interpretará o verdadeiro sentido das palavras, interpretará o exato significado de cada uma das letras e até mesmo cada espaço entre elas. Quando ouvimos isso pela primeira vez, consideramos como uma forma exagerada e colorida de expressão. Até relemos Mateus 5, 17 e 18. Quando a gente vê lá em Mateus 5, 17 e 18, Jesus vira e fala: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O jota e o tio equivale a um pinguinho, né? Uma coisa simples, né? E Jesus fala que isso não será tirado até que se cumpra. Um exemplo, irmão, a gente pode vislumbrar no exemplo extraordinário do capítulo 5 de Gênesis, onde temos a genealogia de Adão até Noé. Este é um daqueles capítulos que frequentemente passamos rapidamente por cima, como outros capítulos deste livro, por considerá-los sempre simplesmente uma genealogia. Mas Deus recompensa o estudante aplicado. Examinemos este capítulo com mais atenção. Em nossa Bíblia podemos ler os nomes transliterados do hebraico, o que esses nomes realmente vão significar para a nossa vida. Interessante, como eu comentei, né, irmãos? Quando a gente viu a Rita lendo, né, fica uma coisa maçante, né? E nasceu Lameque, e teve filho, e morreu. E nasceu Matusalém, e morreu. Mas é muito interessante agora o significado de cada nome que foi dado. O significado dos nomes próprios pode ser uma busca bastante difícil, visto que uma tradução direta não é comumente oferecida. Mesmo no dicionário léxico, no dicionário, né, de verbetes, convencional do hebraico, pode nos trazer desapontamentos. Entretanto, um estudo das raízes originais é gratificante para percebermos fascinantes detalhes. Um alerta: muitos auxiliares para o estudo, como o dicionário léxico convencional, podem ser bastante superficiais ao tratar os nomes próprios. Além disso, as opiniões acerca do significado das raízes originais não estão isentas da controvérsias e variações de interpretações. Deixa eu pegar um pouquinho de água, irmãos. Vamos lá. O julgamento do dilúvio. Matusalém vem de mut, uma raiz que significa morte. E de Shalá, que significa trazer ou trazer em seguida. O nome Matusalém significa sua morte trará. Olha pra você ver que interessante. Matusalém significa sua morte trará. Interessante porque, vamos supor, o pai dessa criança, né, quando colocou o nome dessa criança, colocou a sua morte trará. Imagina essa criança com 5, 6 anos, ficava, vamos supor, se tivesse um resfriado, ou que caísse e quebrasse uma perna. Então o pessoal estava na expectativa da morte dele. O que aconteceria com a morte de Matusalém? O pai de Matusalém profetizou a vinda do grande dilúvio. O pai de Matusalém profetizou a vinda do grande dilúvio, que foi Enoque, né? E certamente foi dito que enquanto seu filho estivesse vivo, o julgamento do dilúvio seria contido. Mas assim que ele morresse, o dilúvio chegaria e seria enviado. Você pode imaginar uma criança como ele, toda vez que o menino pegasse um resfriado, a vizinhança toda entrando em pânico? E realmente o dilúvio veio no ano em que morreu Matusalém. Quando Matusalém morre, o dilúvio vem. Então, imagine, né, como eu comentei com os irmãos, imagine o povo, né, sabendo que o menino tinha esse nome. Então, e interessante que foi a criança que mais foi a pessoa que mais viveu, né? 969 anos viveu Matusalém. Então, interessante que, através da morte dele, a partir do momento que ele morresse, viria o julgamento de Deus. Né? Agora a gente vai para os outros nomes. Se o nome de Matusalém tem tão grande significado, examinemos os outros nomes para vermos o que pode estar por trás dele. Adão. O nome Adão significa homem, como o primeiro homem criado por Deus. Ele será perfeito e completo. Sete. O filho de Adão foi chamado Sete, o qual significa apontado ou mostrado. Eva disse: Deus me deu, mostrou, apontou. Outro filho no lugar de Abel, enquanto Caim o matou. Interessante o nome de Enos. O filho de Sete foi chamado Enos, que significa mortal, fraco ou miserável. Irmãos, a tradição judaica diz que, através do filho Enos, passou-se a adorar a Deus. Através de Sete e Enos, passaram a clamar o nome de Deus novamente, né? A adorar o nome de Deus. Mas o nome de Deus, o nome de Enos também, olha para você ver que interessante, vem da raiz, o nome de Enos vem da raiz Anash, ser incurável.
usado para tristeza, sofrimento, desgraça, doença ou perversidade. Irmão, foi aí também que os filhos de Deus passaram a se relacionar com a descendência de Caim. A partir da descendência de Enos, os filhos passaram a ter relações, a buscar mulheres da descendência de Caim. Por isso que o nome dele vem sofrimento, desgraça, doença ou perversidade. Muitos acreditam que Enos vem de perversidade, assim como o nome Avon. A gente vê o nome Avon, né? O nome grego Avon, quer dizer também perversidade, né? Assim como o nome Nike, também esse símbolo Nike, quer dizer vitória, vitorioso, né? Nicolau, Nicolaitas, então quer dizer vitorioso. Então, irmãos, o nome Enos, né? O nome Enos começou a perversidade, o povo passou a adorar a Deus, mas, entretanto, passou a ter relações com mulheres. Os filhos de Deus passaram a procurar mulheres da descendência de Caim. O filho de Enos é Cainã. O filho de Enos recebeu por nome Cainã, que significa aflição, lamentação ou desgraça. Uma definição mais precisa, de certa maneira, difícil, né? Algumas fontes de auxílio ao estudo, infelizmente, presumem que Queneu é sinônimo de Cainã. Balaão, olhando dos altos de Moabe, faz o trocadilho com o nome Queneus, quando profetizou sua destruição. Não temos uma ideia precisa como estes nomes foram escolhidos para seus filhos, mas estavam ligados às circunstâncias de nascimento. Então, Balaão, quando, né, Balaque estava apavorado lá quando ele viu aquele povo, né, vindo de lá para cá, né, o povo judeu, o povo até então, o povo israelita, né, vindo de lá para cá, o que ele fez? Correu, chamou Balaão para Balaão amaldiçoar, né, mas Balaão não conseguiu amaldiçoar, a gente já sabe a história, né, de trás para frente de Balaão, né, que Balaão não conseguiu amaldiçoar, então vem maldição, vem Queneus, maldição, né, Cainã. Malalael, o filho de Cainã foi Malalael, que vem de Mahalal, que significa santo, abençoado ou glorificado. E El, o nome para Deus. Assim, Malalael significa o santo de Deus. Muitas vezes em hebraico, os nomes incluem El, em nome de Deus, como Daniel, Deus é meu juiz, olha lá. Jared, o filho de Malalael, recebeu o nome de Jared, o verbo Yahader, significando descerá. Então, está começando ali, Deus começa a dar uma frase, né? Depois nós vamos montar essa frase. Então, cada nome vai significando, né, o que Deus está querendo dizer para aquele povo, né? Agora vem Enoque. Interessante que Enoque e Jared existe tanto na descendência de Sete como na descendência de Caim, né? Jared e Enoque foram dois filhos também, né, que eles tiveram, e tanto na descendência de Sete como na descendência de Caim existia esse nome. Então nasceu Enoque. O filho Jared foi chamado Enoque, que significa ensino, instrução ou começo. Ele foi o primeiro de 4 gerações de pregadores. De fato, a mais antiga profecia registrada foi transmitida por Enoque, a qual maravilhosamente trata da segunda vinda de Cristo, né? Visto que é lembrado no livro de Judas. Interessante para vocês verem, irmãos, que existe, né, o livro de Enoque, que muitos acreditam que sejam apócrifos, né? Mas que os discípulos tinham contato com esses apócrifos. O próprio Judas, irmão de Jesus, escreveu sobre o livro de Enoque, né? E ele vira e fala assim, né? E Deus profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duas que os ímpios pecadores disseram contra. Então, irmãos, os discípulos de Jesus, né, o povo daquela época, eles tinham contato também com esses apócrifos. Judas usou o livro de Enoque. Olha para vocês verem que é interessante. Enoque deixou, né, alguns escritos, o que o povo tinha esse contato. Não chegou até nós como apócrifos, né? Então, quando a gente vai ler um livro desse, pessoal, isso aí não tem garantia de ser verdade, não, né? Isso aí pode ser tido como mentira. Mas Judas usou, tanto não só Judas, como em Hebreus também tem uma passagem, né, citando o livro de Enoque. Judas usou o livro de Enoque, né, uma coisa extra bíblica, para poder comprovar a vinda de Jesus. Olha para vocês verem que interessante. Matusalém. Enoque foi pai de Matusalém. Como já mencionamos, Enoque andou com Deus depois de ter gerado Matusalém. Aparentemente, Enoque recebeu a profecia do grande dilúvio, que declarava tantos anos quanto seu filho tivesse de vida. O julgamento do dilúvio será contido. No ano em que Matusalém morreu, veio o dilúvio. Enoque certamente nunca morreu. Foi transladado, né? Ou, se você perdoar a expressão, é como Matusalém, o homem mais velho citado na Bíblia, morreu antes de seu pai.
Interessante, irmãos, que fala, né, que Enoque viveu 365 anos, né, 365 anos, e a gente não viu mais ele, assim como Elias, como nós comentamos no comecinho, né, a gente não sabe qual é a intenção de Deus, né, muitos acreditam que quando Jesus teve aquele contato, né, lá no Getsemane, quando Jesus estava na oração dele, né, Jesus estava lá em aflição, fazendo a oração dele, apareceu para Jesus Elias e o próprio Moisés, mas não cita Enoque, né? Cita Elias e Moisés, porque Elias era a parte profética e Moisés era a parte da lei. Então, apareceu os dois para ele, a profecia, né? E apareceu a lei para Jesus Cristo ali. Então, mas não fala de Enoque. Interessante que cita Moisés, mas não cita Enoque. Então, a gente não entende por que colocaram Moisés e Elias, né? Que para a gente passa essa impressão da lei, que está representada pelas leis mosaicas, né, por Moisés, e a profecia, pelos profetas, que não existe profeta maior do que Elias, né? Não existe profeta maior que Elias, assim como Jesus também fala que João Batista foi maior que Elias, né? Então, a gente são coisas que a gente só vai ter essa interpretação correta mesmo quando nós tivermos contato com Deus mesmo, que são coisas que ficam, sabe, meio nebuloso para nosso entendimento, porque apareceu Moisés e apareceu Elias, e por que não apareceu Enoque e não apareceu Elias, né? Porque foram os dois que não morreram. Se Moisés morreu, né? Mesmo não achando o corpo de Moisés, mas a tradição diz que Moisés morreu. Irmãos, estou lendo muito rápido, tá tudo tranquilo? Eu quero... Oi? Oi, Júlio. Não, só voltando um pouco ao assunto que você chama sempre atenção em questão de pregação e a fala sobre a pessoa usar uma palavra bonita, uma palavra que encaixa naquele momento, né? E sem saber o significado. Olha para você ver que interessante, você sempre chama atenção disso, né? Porque antes da pessoa falar, pregar sobre o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, saber realmente qual o significado daquilo, né? Então, eu tenho um colega chamado Cainã. De repente, os pais deles acharam bonito o nome, né? Olharam na Bíblia, nossa, Cainã, que nome bonito, né? Mas se eles souberem o significado desse nome, né? Então, talvez até se arrependeriam nesse momento, né? Então, é bom, porque muitas vezes as pessoas colocam o nome no filho achando que está representando alguém na Bíblia, né? Um marco bom, num momento bom, só que Cainã já não tem um significado positivo, né? Então, isso é a displicência da pessoa em colocar o nome sem saber o significado, né? Interessante. Eu tenho uma experiência aqui na escola também, tem uma família, eu acho que eu já até comentei com alguém, eles são de uma igreja, não sei exatamente que igreja que eles frequentam, mas eu sei que eles têm um pouco de conhecimento. Eles têm vários filhos, acho que eles têm uns 6, 7 filhos. E as crianças todas têm um nome bíblico, mas eu fui pesquisar por cima, acho que foi com o Elber que eu comentei. Uma filha chama Raabe, o outro chama Nimrod, o outro chama Hammurabi. Nossa. Então são nomes bíblicos, mas e o significado, né? Realmente, Alessandro, chama muita atenção nessa parte, que as pessoas às vezes acham um nome bonito, né? Um nome que foi famoso, que é muito comentado na Bíblia, alguém fala ou faz uma pregação em cima desse nome, mas a pessoa não sabe a descendência, o significado de tudo isso, né, El? Verdade, Júlio. Interessante que você falou isso aí para vocês verem. O nome Judas, é um nome bonito. Um dos nomes mais bonitos que existe na Bíblia é Judas. Mas ninguém tem coragem de colocar o nome Judas no filho. Por quê? Porque Judas fez o que fez, né? Sempre que você colocar o nome de filho Judas, as pessoas vão lembrar sempre do traidor. A gente não vai lembrar do antecedente de Jesus. Mas a gente vai sempre lembrar do traidor de Jesus, que é Judas, né? Judas é a mesma coisa. O próprio nome Hitler, né? Dos Estados Unidos, antes da guerra, né, até 1945, 1944, se eu não me engano, só em Nova York existiam mais ou menos 50 mil sobrenomes Hitler, que era um nome comum. Passada a guerra, as pessoas passaram a não usar mais esse nome. As pessoas que tinham esse sobrenome, o Felipe é historiador, ele sabe disso, né, melhor que eu, as pessoas passaram a não usar mais o sobrenome Hitler, porque Hitler, né, poxa vida, imagine... Hitler foi a gente lembrar do capeta, a gente lembra de Hitler automaticamente, né? Então as pessoas passaram a não usar mais esse nome de vergonha de Hitler, né?
Assim como o nome Judas, né? Judá também passaram a não usar por causa de Judas. Elber. Oi. Só tem dois adendos interessantes para agregar na discussão. Essa questão de que você falou de Hitler não só mudou o nome, como as próprias famílias desses grandes personagens aí que estiveram atrelados a eles decidiram, por acordo, também não continuar a família. Então, é o fim do nome e vai ser o fim da família também, porque eles não vão deixar, eles fizeram uma espécie de acordo para não deixar descendentes, para que essa descendência não sofra mais com o estigma de terem parentes que fizeram. Ah, interessante, tá vendo? Então, tem esse ponto também. Desfez as famílias também. Daí, no caso, as famílias que tiveram parentes que estiveram no comando e foram encabeçaram essas atrocidades, o sofrimento para essas famílias depois da guerra foi tanto que até a existência do grupo que sobreviveu passou a ser motivo de um acordo. A gente não vai mais para frente, não vai continuar esse legado negro, né, dentro da família. Então, tem alguns casos onde realmente os parentes resolveram falar, daqui para frente, nem a genética não vai continuar mais. Em razão disso, tamanho o peso histórico, social em cima dessas pessoas. Né? Não só de mudar o nome, isso são casos e casos que a gente pode ver dessa situação. E o outro ponto interessante, acho que tem a ver com o que também o Júlio estava colocando, que é a importância de muitas vezes saber o significado do nome. A Alessandra colocou também, e isso é uma realidade dentro das escolas. É muito perceptível isso, essa questão que a gente analisa muitas vezes o nome, né, da questão do nome bíblico de determinado aluno, né, e é interessante a gente também fazer esse resgate dentro da cultura judaica e até no sentido do que você falou. Esses tempos atrás, outro estudo que eu estava vendo que falava justamente dos nomes dentro da cultura judaica. E dentro de é bem complexa essa questão, mas dentro de uma maneira bem resumida e simplificada, os nomes eram aplicados dentro de 3 conceitos. Primeiro, esse que você falou, que é a circunstância que a criança nasce, né? Qual é o contexto que essa criança está nascendo? Então, isso reflete no nome que era escolhido para a criança, né? O outro ponto importante é o atributo físico que a criança tem. Por exemplo, vou citar o caso de Esaú. Esaú, se você for traduzir, significa peludo, né? E nas passagens faz menção de que Isaac reconheceu que era Esaú pela mão peluda, né? A gente estava conversando isso na semana passada. Voz de Jacó e mão de Esaú. Exatamente, né? Então, Esaú vem por um atributo físico que chama muita atenção. Né? E o terceiro caso, que são elementos da natureza, né? Como o caso de Raquel, que traduz aí ovelha, ou Débora, que significa abelha, né? Então, traz muito elementos naturais. É interessante até pensar isso, porque muitos principalmente os judeus que vieram para o Brasil, eles utilizaram essa terceira opção, né? Da atribuição de nomes ligados a forças, a elementos da natureza, né? Como rocha, oliveira, nogueira, né? Então, quando perceber esses elementos assim, é importante ter um resgate que pode ter raízes judaicas. Verdade, é interessante que o povo judeu, eles não existiam, não tinham sobrenome, né? Eles foram obrigados, quando eles vieram para a Europa, eles foram obrigados a ter um sobrenome. Eles começaram a inventar também sobrenome, porque eles não tinham, né? Oi, tia. Isso mesmo, o Felipe falando sobre isso, porque as mulheres, né, elas davam os nomes de acordo com o que acontecia na gestação, né, na hora que ia ter o bebê. E muitas eram dor, né? Os nomes, né, geravam dor, né? Como elas tinham muita dor. Jabes. Mas o importante é assim, irmãos, nós precisamos ver. Na Bíblia, muitos não aceitaram. Quando perceberam que o nome era dor, por exemplo, Jabes falava, não, meu nome é dor, né? Porque a minha mãe me lembrava sempre o que ela passou. Mas ele não aceitou aquele nome. Verdade. Esse é
aqui nesse contexto, eu acredito. Você não aceitar, você precisa entender, né, a palavra do Senhor, precisa estar recebendo a Jesus para entender também isso aí. Então, em não aceitar esse nome como dor, como você falou, aflição, e parece que já mudou. Judá, eu achava que Judá era louvor. Qual é o nome que... Louvor. Louvor. Então, foi mudado por louvor, porque ele não aceitava o nome dele, porque era dor. Então, eu vejo assim, aqueles que agora sabem o significado do seu nome, não aceitar o significado, mas ser transformado pelo Espírito de Deus. Né? Não, meu nome vai ser louvor, eu vou, né, não trazer aquilo que foi no início, mas um novo nome. Depois Verdade, ainda vou comentar sobre esse capítulo. Verdade, interessante que a senhora comentou, né? Que Jabes quis mudar o nome dele, né? Para o nome mais agradável. E Noemi é o nome. Noemi quer dizer agradável. Mas quando ela voltou para Jerusalém, ela quis colocar Mara, que era amarga, porque ela estava amarga com a vida, porque o marido morreu, né? Elimelec morreu, os 2 filhos, né? Salomão e Quimon morreram também, né? A filha, a Nora não quis ir embora com ela, a Orfa foi embora, só a Ruth que foi embora com ela, né? Voltou com ela novamente. Então, ela não queria mais usar o nome de Noemi, ela queria usar agora o nome de Mara. Você vê que, né? Essa quis voltar, essa foi ao contrário. Olha, né? Então, tem que ter, né, um Espírito de Deus para você não aceitar o que diz o teu nome. Mas no Senhor é outra situação, né? Vamos... essa maldição quebrar e tornar um nome de louvor, um nome de bênção, né? Viver a sua vida, né? Interessante que a Alessandra falou que um dos filhos é Nimrod. Olha você vê, Nimrod. Misericórdia, né? Fazer o quê? Né? Falta de sabedoria mesmo, como ela falou mesmo, né? Justamente. Que eu me lembre, tem mais criança, mas que eu me lembre é o Nimrod, Hammurabi. Olha, Hammurabi. A Radassa. A Radassa é Esther. A Raabe. E eu acho que a pequenininha é a única que é Esther. Raabe foi a prostituta. Mas pra você ver, Esther e Radassa são os mesmos nomes. Radassa tem o mesmo nome de Esther. Raabe, pela situação dela, mas tem esse contexto porque ela cuidou das coisas do Senhor, né? Ela salvou aqueles homens. Então, precisamos trazer, né, nós que pouquinho que entendemos, né, quebrar essa maldição e trazer para o Senhor uma nova vida, através do seu nome. Verdade. Amém. Por isso a importância do estudo bíblico, né, irmã? Sim. Conhecer, né? Querer conhecer um pouco das coisas do Senhor. Esse capítulo, gente, é que vocês, não sei se todos estão percebendo, esse capítulo 5 é um plano de salvação. Esse capítulo 5 é muito importante. A genealogia é muito importante. É o plano. Eu até anotei aqui, porque em 2019 eu estava lendo sobre isso e anotei. Depois, se tiver oportunidade, eu vou ler, resumindo o que eu entendo. Amém. Tudo tranquilo, irmãos? Amém. Então, oi, Júlio. Não, amém. Amém. Agora, então, Lameque, o filho de Matusalém, recebeu o nome de Lameque, uma raiz hoje mais evidente, significando aflição ou lamentação. Lameque sugere a ausência de esperança. Este nome também é ligado ao Lameque da linha de Caim, né? Que inadvertidamente matou seu filho, Tubal-Caim, em um acidente de caça. Então, existe essa... Para você ver, aqui comentou também, então existe essa... Na tradição judaica, que Lameque, ele era, como eu contei quando nós comentamos semana passada, né? Ele estava cego e ele queria matar Caim, né? Então, Tubal-Caim, que era o filho dele, que mexia com ferramentas, mexia com armas, segurou na mão dele para ele poder acertar Caim. Ele conseguiu acertar Caim, mas eu não sei de que maneira que aconteceu, né? O que forma aconteceu, que ele acabou acertando o filho dele também. Não sei se foi com um sicar, com um punhal, eu não sei o que foi, mas ele acabou matando o filho dele também. Então ele matou, não só matou
Caim, como ele também matou Lameque. Tanto é que quando ele fala para as mulheres dele, ele fala, né? Que matou um homem e matou um jovem. Então, a tradição judaica diz que Lameque matou não só Caim, mas matou também Tubal-Caim, que era o filho dele, né? E ali... Bom, isso é a tradição judaica, tá, irmãos? Então, Lameque teve um filho chamado Noé. Lameque, é claro, é o pai de Noé. Nome este derivado de Nachã, trazer alívio ou conforto, como o próprio nome Lameque explica em Gênesis 5:29, né? Então, irmãos, agora a gente vai fazer essa junção. Tudo bem? Nós vamos fazer essa junção agora dos nomes. Que eu acho que era isso que a tia ia fazer, né, tia? A senhora quer fazer? Eu vou deixar para a senhora fazer. Pode ser que não seja o mesmo, né? Porque, como esse capítulo é o plano de salvação, justamente, precisamos entender isso. Cada nome, ele, todo juntinho, vai ser o plano de salvação. No versículo 4, que diz o nome de Adão, né? Que nós já lemos todos aí. Então, o versículo 4, que é o nome de Adão, diz homem, foi o que você falou. No versículo 6, o 7 quer dizer apontado. No versículo 9, é Enos, que quer dizer fraco e imortal. No versículo 12, Cainã quer dizer aflição. No versículo 15, que é Maalael, santo Deus. No versículo 18, Jared diz, ele descerá. No versículo 21, diz Enoque, ensino e instrução. No versículo 25, Matusalém, quando ele for, virá. Lameque, no versículo 29, diz ausência de esperança. E o nome, no versículo 30, Noé, alívio e conforto. Olha o plano de salvação. Vamos ler todinho, que você vai fazer depois. Então, vamos juntar. Ao homem está apontado mortal, aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Aleluia! Amém. Amém! É maravilhoso! É rico! Amém! Quando você... isso, Elber? Isso mesmo. Olha da tia, você vê. Justamente, é isso mesmo aqui, ó. É isso o homem mesmo. está determinado, mortal penalidade, mas o santo Deus descerá ensinando que sua morte trará sem esperança o descanso. É isso aí que a tia leu. Conforto. Maravilhoso. Quando eu vi falar, era o capítulo 5, eu me lembrei desse plano de salvação, nesse genealogia, porque como você, né, o Felipe mesmo disse, a gente não quer ler genealogia, mas olha, esse capítulo muito rico, glória a Deus, é o plano de salvação para todos nós, aleluia. Amém. Eu só vou terminar ele, daí a gente entra mais nesse assunto, só vou terminar ele agora aqui, ó. Olha lá para vocês verem. A implicação dessa revelação é que o propósito é mais amplamente desenvolvido do que aparenta à primeira vista. Fica demonstrado desde os primeiros capítulos de livros, né, do livro, que é capítulo 5, né, do livro de Gênesis, que Deus já havia determinado completamente seu plano de redenção para a grave situação da humanidade. É uma história de amor escrita com sangue, em uma cruz de madeira, erguida na Judéia há quase 2000 anos. A Bíblia é um completo sistema de mensagens, o resultado de um planejamento sobrenatural. Cada número, cada nome de lugar, cada detalhe, cada jota e tio, aí está para o nosso aprendizado, nossa descoberta e nosso assombro. Verdadeiramente, nosso Deus é um Deus impressionante. É admirável descobrir quantas controvérsias bíblicas parecem evaporar por um simples reconhecimento da unidade e integridade desses 66 livros, escritos por 40 escritores há mais de 1000 anos, né? Muito mais que 1000 anos. Então, vocês veem que é interessante quando a gente passa a ler, quando a gente passa a interpretar, quando a gente passa a buscar. Muitas pessoas são contra. Eu vou falar para vocês. As pessoas falam, você é bobo, para quem fica estudando muito, você já sabe já o que precisa ser salvo. Eu falei, mas eu gosto, a gente gosta de estudar.
Você vê que quando a gente passa a estudar, até mesmo os nomes, você vê que interessante os nomes, você vê um evangelho contido numa genealogia. Ali é um evangelho, ali é uma mensagem de Deus codificada através dos nomes, para a gente poder propagar o evangelho. Ah, mas é maçante ler genealogia, sem sombra de dúvida. Mas você pode ter certeza que tudo aquilo que Deus nos deu, né, é para a gente aprender. E existe algo muito profundo, né? A gente lê a palavra, mas abaixo da palavra a gente tem que cavar. A gente tem que cavar a palavra de Deus, cavar, buscar. Amém. Não é mesmo, tia? Buscar a palavra de Deus, se consagrar. Né? As 12 tribos também, cada um tem a sua mensagem. Justamente. O nome de cada tribo, eu sei que você vai chegar, lá em Apocalipse fala todos também, e cada um tem o seu, né, o Judá, vou para o Senhor, e eu tenho também, porque eu anoto também aqui, tá todo aqui. Mas também é uma mensagem, cada nome, né, uma mensagem tremenda, tia, tem nos nomes deles. Amém. É verdade, é cada um. Tremenda. Então, é rico saber sobre isso, Judá, Rubem, Jade, Azé, e aí vai, né? Azé, Naftali, Manassés. Mas nós vamos ouvir isso aí, nós vamos ver isso. Nós vamos chegar lá. Então, cada nome, juntando tudo, né? Cada significado, a mensagem é rica, maravilhosa. Glória a Deus. Sem sombra de dúvida. Então é isso, irmãos. O que eu tinha para passar para os irmãos é isso, é a genealogia, né? A genealogia ele não tem o que muita gente trabalhar em tanta coisa, é mais a tradução mesmo dos nomes, né? Até porque não tem muita história em cima daquilo. A gente vê que antes da gente chegar no quinto, há uma pequena genealogia de Caim ali, né? E o escritor quis também passar uma genealogia mais discriminada, né? No capítulo 5 ele discrimina bem melhor, né? A descendência de Sete, mas a genealogia está aí, irmãos. É óbvio, né? Que desde o começo nós começamos a comentar sobre genealogia. É uma coisa que a gente ouve, a gente passa por cima, né? Quando a gente chega ali em genealogia, a gente acha, eu corri isso aqui. Vou para a parte mais interessante. Passa-se uma impressão de não ter interesse nenhum. Mas vocês veem o tesouro que tem atrás de uma genealogia, né? Vocês veem o que a gente aprende através de uma genealogia? Então, vocês podem ter certeza que tudo aquilo, toda a palavra de Deus, né? Todo o escritor, com certeza tiveram a inspiração de Deus, né? E com certeza é para o nosso desenvolvimento, é para o nosso alimento, né? E para o dia a dia da gente. Uma coisa simples, né? Colocar um nome, porque a partir de um nome que você coloca num filho, né? Você não sabe o que você está falando para o filho, né? Você não sabe o que você está chamando seu filho. E interessante que você pode tanto abençoar seu filho, como você pode amaldiçoar seu filho, né? E com a própria boca, né? Com as nossas próprias bocas. Mas então, irmãos, eu quis passar isso para os irmãos, tá? Os irmãos agora podem, quiser comentar em cima de qualquer, né? Em cima do assunto, sem problema nenhum. E tá aberto para os irmãos poder comentar agora. É interessante que através das genealogias, né, que você descobre onde começou os povos, né? Da onde veio os povos, da onde a distribuição dos povos no espaço terreno, né? Muitas vezes como que foi parar no ocidental, oriental, né? Através da genealogia você começa a descobrir até as características dos povos, né? Interessante, Júlio, você falar isso aí, sabe por quê? Porque agora, quando a gente entrar aqui, né, em Babel, nós vamos ver que os povos foram divididos em 70. O mesmo número de gente que entrou no Egito, o número de 70 almas, também foi dividido em 70. Interessante. Por que foi dividido em 70 povos? Qual o motivo disso? Então, nós vamos chegar, se for interessante você falar assim, por que foram divididos em 70 povos? Né? E por que foram 70 pessoas que entraram no Egito, né? Depois, mais tarde, né? Então, é muito interessante. Deus dá essas pistas pra gente, né? Quando, né? Ele fala uma coisa aqui e fala novamente ali, é pra gente fazer ligações. Vai ser muito interessante você falar isso aí, né? As descendências, para onde eles foram, né? Até mesmo Gog, Magog, as pessoas morrem de medo, né? Quando leem na Apocalipse, Gog, Magog, Armagedon, né? Então, foi o nome que foram transliterados, foram, né? Colocados, né? E Gog e Magog, é Og de Magog, né? Gog e Magog, é Og de Magog, né? Isso aí nada mais é do que a Europa, né? Aquele povo que foi para aquele lado da Rússia, aquele lado mais o escanteio ali, lá da China, né? Mas quando a gente chegar mais para lá, a gente vai ver sobre esses nomes, né? Sobre esses povos, né? Não, tanto é que as pessoas que se dizem descendentes de espanhol, né? Pelo povo espanhol,
muitos nem mal sabem que os descendentes espanhóis são descendentes de gregos, né? São os primeiros habitantes na Espanha, são os gregos, né? Tanto é que a língua espanhola, o dialeto espanhol, né? Tem uma mistura de espanhol com castelhano, né? Que é misturado. Na língua espanhola tem vários momentos que tem frases gregas. E isso eu estou falando que a gente aprendeu através do estudo de linguagem, né? Então, e a gente não observa esses detalhes, né? Então, o porquê o espanhol, porquê o castelhano, da onde vem a origem, né? Então, é muito bom. É gostoso a gente saber o início de tudo isso, né? Até mesmo porque, para obter informações e falar sobre isso, né? Dar um bom comentário, né? Mas é bom a gente traduzir esse tipo de coisa, né? Muitas vezes a gente passa pelo cemitério municipal aqui do Pedregulho mesmo, né? Você passa ali, tá escrito, né? Em latim, Lux, a eterna luceate, eis, embaixo, Domini, né? Lux, a eterna luceate, vírgula, eis, embaixo, Domini, né? Que quer dizer que a luz eterna, né? Que a luz perpétua de Deus brilhe sobre todos eles, embaixo, Domini, quer dizer, ó Deus, né? Então, é uma tradução, latim, né? Então, é muito interessante também a gente saber interpretar uma coisinha ou outra, né? E eu sempre passava, eu desde criança passava em frente ao cemitério e via aquela frase, né? A gente era criança e tinha essa dúvida, né? Daí eu fui procurar saber, fui procurar ler, fui procurar no dicionário, comprei um dicionário, né? Como eu comentei com o Felipe, meu pai, ele teve um problema, né? E não pôde mais andar de bicicleta, ele passou a pegar reciclagens, e nas reciclagens que ele trazia muitos livros. Muitos livros bíblicos. Eu fiz uma biblioteca só de livros bíblicos que meu pai trouxe, até uma coleção da Ellen White, que é Adventista Sétimo Dia, né? Mas uma coleção inteira da Ellen White. Eu já li todos os livros dela, assim, li por curiosidade, é óbvio, né? Pra gente saber daquilo que a gente fala, né? Então, uma coleção inteira, assim, fechada, assim, da Ellen White. Então, eu tenho vários livros, né? A gente passa a ter vários livros. E um livro também de latim, bem antigo, acho que é de 1910, uma coisa assim, de latim. Daí, em cima desse livrinho, né, esse dicionarinho de latim, eu fui traduzir o que estava escrito lá na frente do cemitério lá, né, que é o Lux, né, Eterno Seat, ex Domini. Mas é bom a gente que gosta, né, a gente tem curiosidade, a curiosidade faz a gente ir mais a fundo, né, buscar as coisas, né, porque a gente sentar no banco da igreja, a gente ouve lá um pastor falar uma coisa, né, veja o outro falar uma coisa, e a gente tem aquilo por satisfeito, né? Tudo bem. Mas a gente tem a Bíblia na mão da gente, para a gente ler, né, Felipe? A gente tem, meios, canais, né, para a gente buscar alguma coisa ou outra. Então a gente tem que estar buscando mesmo. Mas é verdade, Júlio, você falou. Alguém Amém, interessante. Então, para você ver, né? Uma mina de ouro jogado na reciclagem, né? Mas olha como é que Deus faz as coisas. Ó. Nossa, Deus é maravilhoso. E assim... Então, alguém não quis mais, estudou aí, ó, colocou na reciclagem. Foi para as mãos de quem? Do Elvis, que se interessou aí há 8 anos de estudo e está aí com essa sabedoria aí magnífica, né? Diante do quê? Diante do estudo, né? Da leitura, do aprendizado sozinho, né? Esse é um dom de Deus, ó. Parabéns, Deus abençoe, sim, né? Porque você estudar sozinho, interpretar aí, de repente, e está aí agora, né? Nos trazendo como discernimento, isso não é para qualquer um, não é, Felipe? É um dom de Deus, não é, Felipe? Júlio, não fala isso que eu choro. Mas eu não sou nada, Júlio, eu não sou nada, né? A gente é aquilo que Deus coloca a gente para a gente fazer, né? A partir do momento que eu não servir mais, que eu passar a não ter propósito nenhum na palavra de Deus, para ter certeza que Deus toma isso tudo da gente, não é mesmo? É claro que eu não tenho conhecimento como tem o Felipe, como tem o Delfino, como tem a Tia Neia, como tem a Rita, por exemplo, eu estou diante de professores aqui, quem sou eu? Quem sou eu para querer ensinar alguma coisa para um professor, né, Júlio? A Rita, são diretores, a Alessandra, a diretora, o Felipe é um coordenador de professores de história, né? Então, né, tia, quem somos nós? A Tia Neia, olha quantos anos que a Tia Neia tem de evangelho, né? Mas é a estrutura de Deus, pode ter certeza que assim como eu estou aqui hoje, amanhã vai ser você, né? O irmão Delfino, o irmão Felipe. Isso aí você pode ter certeza que a pessoa que acha que conhece tudo, não é mesmo? Como a gente sempre comenta, né? Se ela conseguir colocar toda a água do mar dentro de uma xícara, daí a gente vai acreditar nela. A partir do momento que ela não conseguir colocar toda a água do mar dentro de uma xícara, ela está mentindo pra gente. Então Mas daí eu estudei mesmo, desses livros que meu pai pegou na reciclagem,
Eu li todos, leio todos. Tem aqui também, eu tenho uma coleção também do Velho Testamento, do Novo Testamento, esse aqui é dos Mormons, né? Terminei de ler ele essa semana, São 2 livros. Eu gosto de ler, tipo assim, para mim poder comentar, porque como que eu vou comentar alguma coisa que eu não li, não é mesmo? Alguém falou para mim lá na coisa, não. Então eu gosto de ler, né? Para mim ter mais ou menos essa base para a gente poder comentar, porque senão fica no ar, não é mesmo? Mas pode falar, irmãos. Amém. Well, isso é muito bom, é muito interessante, que eu lembro que antes você comentava algumas coisas e eu achava que você estava questionando aquilo que a gente estava aprendendo. Eu falei, não, o Alberto que é muito questionador, acho que ele vem com essas palavras do seu coração, como questionamento, não como... Aí eu comecei a ir mais a fundo sobre o que ele comentava, falava, sobre o que a gente também fala, né, sobre os assuntos. Eu falei, rapaz, eu estou vendo, observo que ele está se aprofundando em alguma essência, algum conteúdo aí, né? E aí, depois que eu fui saber de tudo isso aí, né, que ele estudou e lê muito, então o estudo, a base do estudo é leitura, né, Felipe? Então não tem, esse é o fundamento, né? Então, muitas vezes a pessoa tem a prática de várias coisas e descarta a teoria. Mas eu tenho como primeiro segmento, a base de tudo é a teoria, depois a prática, porque a prática como se diz a palavra, é prática, mas a teoria é o fundamento de tudo, né? Verdade. Viu, Júlio? Uma coisa que você estava falando aí, vocês estão me ouvindo? Estão. Estão ouvindo? Amém. Então, meu pai sempre falou assim para mim que tudo que vem na tua mão você nunca lance fora, né? E o conhecimento, né, é um dos melhores, acho que é a melhor coisa que a gente pode ter na vida da gente, que é através do conhecimento, abre o leque de visão da gente, né? E hoje eu domino vários tipos de serviço, né? Por causa disso, que tudo que as pessoas vinham, eu sempre me interessei. Não sou inteligente como o Elber, como o Felipe, como a pastora aí, né? Mas tudo que Deus põe na minha mão, graças a Deus eu sei desempenhar, consigo desempenhar, mas é porque Deus está junto comigo, Deus está sempre na frente, eu sempre peço para Deus ir na frente, para preparar o caminho, né? Para amaciar a carne, porque senão sozinho eu não faço nada, né? Sem Jesus nós não somos miseráveis, nós somos nada, né? Então com Ele nós podemos tudo, né? Desde que Ele esteja conosco. Amém. Quem sou eu? Eu realmente então não consigo guardar. Eu tenho que estar sempre anotando. E eu vejo a minha irmã lá, uma professora aposentada, a mamãe da Cris, essa menina linda aí, e toda inteligente, a outra. E eu me acho, nunca fui assim, mas sempre gostei de conhecer a palavra. Quando eu era jovem, né, eles saíam, né, vamos sair, nós vamos passear. Não, eu não quero, eu quero ficar em casa, eu quero ler a palavra. Olha. E eles iam se divertir, sair, né, resolver, porque é tudo na igreja, né, saíam aquele grupo, e eu tinha prazer de ficar em casa lendo a palavra, era assim, né, e não porque eu inteligente, não sou, mas pela graça do Senhor, como diz o nosso irmão Delfino, o Senhor vai cuidando, né, porque a minha mente eu esqueço muito fácil. Irmãos, eu estava aqui ouvindo cada um aí na humildade, né? Porque precisamos ter e saber que sem o Senhor não somos nada. Mas aí, falando sobre o livro de Jeremias, que coisa linda essa parte que nós estamos lendo, ou falando sobre o livro de Jeremias, ali em capítulo 18, falando sobre o vaso e o oleiro, né? Que o Senhor Deus... em Jeremias 18, eu vou até ler, se ainda for possível. Pode ser, Elber? Pode, tia, à vontade. Uma mensagem, porque essa parte que nós estamos falando aqui é o Senhor mesmo, irmão. Então, bem conhecido, todos conhecem, né? O oleiro e o barro. Jeremias 18. Diz assim: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. O Senhor está nos dando nessa manhã outra mensagem, né? Amém.
desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então, o Senhor me deu essa mensagem. Ó Israel, ó vocês, nós. Amém. Acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Olha. Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Amém. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas esta nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. E nós somos como barro aqui nessa manhã. Amém? Amassado, conhecendo a palavra, que não somos nada, e o Senhor está cada aula, nos refazendo para a glória dele. Amém. É maravilhoso, maravilhoso estar na mão do Senhor. Ele, cada momento, cada manhã, cada dia, ele nos amassa. Opa, esse aqui não está bom, esse hoje, meu filho, aconteceu algo, vou cuidar desse barro aqui, vou melhorar. Amém. No Júlio, Rita de Cássio, Felipe, Elber, Cristiano, Júlio, e Daniele, outras, Alessandra, e todos. Então, somos um barro. Cada manhã o Senhor vai cuidando para a glória dele. E através do conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Amém. Cada vida. Uma semana de bênção. Só rapidinho, Tia, você vê que nessa leitura a gente nota que não existe predestinação, né? As pessoas acreditam na predestinação, aí mata a predestinação, né? Quer dizer, Deus trabalha de acordo com a gente. Se você fizer assim, será dessa forma. Se fizer de outra forma, será de outra forma, né? Legal, Tia. Jeremias também fala, né? Um pouquinho mais para baixo, ele fala que não é pelo fato dos pais comerem uva verde que os filhos ficarão com a boca amarga. Quer dizer, então, cada pessoa pagará pelo seu pecado, né? Não existe esse negócio de eu ter sido uma pessoa má e o meu filho pagar por mim. Não, então, se eu comi uva verde, eu vou ter a boca amarga, não meus filhos vão ter a boca amarga. Interessante, viu, Tia? E esse Jeremias aí expressa, né? Assim, Senhor, és minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Nações de todo mundo virão a ti e dirão: nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira nenhuma. São deuses verdadeiros. O Senhor diz: agora lhe mostrarei meu poder, agora lhe mostrarei minha força. Finalmente entenderão e saberão que eu sou o Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Foi 16 e 19 que eu acabei de ler. Amém. Quando Jesus pergunta, para você ver que interessante, né? Jeremias pregou 65 anos e nunca ninguém acreditou em Jeremias, né? Como nós comentamos, né? Ninguém nunca acreditou em Jeremias. Jeremias sofreu a vida inteira e no final da vida dele, quando ele foi mandado para o Egito, né? Deixaram ele para o Egito, liberaram ele para o Egito, chegou lá, ele foi apedrejado e foi morto, né? Mas para vocês verem que interessante como que Deus, né, honrou Jeremias, deu o quê? 66 livros, se eu não me engano, 66 capítulos deu para Jeremias, né? Escritos por Jeremias. E quando Jesus vira e fala para os discípulos, o que vocês acham, né? O que falam de mim? O que os discípulos falam? Dizem que você é o Jeremias. Dizem que você é o Jeremias. Imagina comparar Jesus com Jeremias, irmãos. Imagina a honra que foi para Jeremias, né? Ser comparado com o Filho de Deus. Olha você ver como que Deus honrou Jeremias. Jeremias sofreu aqui na terra, mas Deus honrou o nome de Jeremias. Foi comparado com Jesus Cristo, né?
Muito interessante, verdade mesmo, tia. Muito interessante. Amém. Que colocação, irmã. Nossa, maravilhoso. Como é bom a gente aprender a história da liturgia, né? E ter a presença do Espírito Santo. É bênção pura. Amém. 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 Felipe? Eu tinha um amigo, né, tinha um colega aqui de trabalho, até já é falecido, e tudo que você falava para ele, ele sabia. Sabe? Ele falava da advocacia, de leis, e colocava artigos, né, Felipe? Quando ele falava de alguma lei, ele falava o artigo tal, o parágrafo tal. Eu falei, meu Deus, e como falava de medicina, então, parecia um médico, fazia até uma receita, olha, você toma tal remédio, foi indicado não sei quem. Eu acho que esse cara não é bom da mente, não, rapaz, deve ter algum problema, né? E tudo. Aí, sabe qual que era o apelido dele, irmã? Ninja. Ele era o ninja, né? Por que o ninja? Porque ele sabia de tudo, ele era um ninja, né? Aí um dia eu perguntei para ele, falei, ninja, fala uma coisa comigo, falei, da onde você tira tudo isso, cara? Ele falou assim, Júlio, desde criança, se eu achar um papel velho no chão escrito alguma coisa, eu leio muito. Ele falou assim, o meu prazer é ler, então eu leio muito. Então, eu já leu os livros de artigos de advocacia, né, de direito, né, leu os livros de direito, leu as leis na natureza, tudo. Eu falei, rapaz, você é um grande conteúdo. Eu não sou acadêmico, mas eu tenho muita informação sobre tudo, através de quê? Da leitura, né? Amém. Então, isso é muito bom. Amém. Amém. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Para o Júlio poder fazer oração para a gente? Amém. Mas ontem você não tinha indicado uma outra pessoa que Deus colocou no seu coração? Eu não vou recusar nunca, não. Amém. É Deus purinho. Mas não tinha comentado sobre uma outra pessoa que você, Delfino, falando, nossa, tem uma pessoa que eu acho que quer orar por nós. Lembra? Sobre Felipe. De ontem? Felipe. Amém. É mesmo, Felipe. Nós falamos ontem mesmo lá no culto. Amém. Verdade mesmo, Felipe. Amém, Jesus. Amém. Não, Felipe, nós estávamos comentando sobre o início da oração e o término do nosso estudo, né? E o Elber sempre, ou é a irmã Néia, ou sou eu, ou é o Delfino, né? Eu falo, Elber, o Delfino falou assim, não, há um grande conteúdo, eu acho que a espiritualidade está sobre todos, né? Então, Elber, passa a oportunidade para outros, que de repente outros têm o desejo de orar, aí você fica, né, só designando essa missão para a gente. E a missão é de todos, então vamos dividir essa missão aí. Amém. Tá vendo, Felipe? Nossa, amém. Amém. Oração é comunicação com Deus, né? Amém. É uma honra muito grande e é o momento que a gente está com o Eterno. É o momento onde nós estamos com a ligação daquilo que vai permanecer para sempre, né? Amém. Muitas vezes a gente tá aqui por um meio de comunicação, né? A gente está aqui uns falando com os outros, uma hora isso vai cessar, a gente vai fazer os nossos afazeres, mas a ligação com Deus, a qualquer momento, a gente coloca os nossos joelhos, pratica a nossa fé, liga o nosso coração e nos ligamos com o Eterno. Amém, verdade. Isso não tem preço, então é uma honra muito grande estar orando, estar buscando ao Senhor, né? Então, oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito, porque tu és maravilhoso, tu és grande, Senhor, tu és magnífico, Senhor. Teu Espírito Santo se fez presente neste lugar, Senhor. Amém. Na vida de cada um, Senhor, que pôde entender Aleluia. mais de ti, Senhor, que pôde ter, Senhor, um pouco mais da tua porção, Senhor. Ah, Senhor, fique conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa estar conosco no nosso andar, que o Senhor possa estar à frente, Senhor, nos moldando, nos direcionando, Senhor. Faz, Senhor, como vaso na mão do oleiro, Senhor. Amém. Nos molda a cada dia,
nos faz crescer de fé em fé, Senhor, que nós possamos prosseguir no teu conhecimento, Senhor, daquilo que tu queres de cada um de nós, Senhor, que nós possamos crescer na tua vontade, Senhor, Amém. na tua vontade que é viva, que é eficaz, Senhor, que nós possamos crescer em ti, em nome de Jesus. Senhor, agradeço, Senhor, por esse momento, Senhor, mas continua conosco, Senhor, ande conosco a cada momento, Senhor, que o Senhor possa estar nos fazendo crescer na tua vontade, que o Senhor possa estar nos dando, Senhor, uma semana de bênçãos, uma semana que somente a tua presença já basta, em nome de Jesus, que a tua presença possa vir, continuar nos reforçar, nos trazer sabedoria, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa nos guiar, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos fazer a tua vontade acima de tudo. É o que nós te pedimos, Senhor, nesse momento, te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um. Deus continue nos abençoando essa semana, no nosso culto logo mais à noite. Amém. Esse grande amor que temos um pelo outro aí nesse nosso QG, nesse nosso quartel-general, onde estamos nos preparando para a guerra espiritual do dia a dia, né? E através dos estudos, né, dessa informação rica que estamos recebendo nessa manhã, possa continuar em nossos corações, para que essa união permaneça para sempre, né? Amém. É um grande dia, né, irmã? Que eu fui comentar, eu falei com a irmã essa semana, a irmã, né? Eu falei, irmã, o nosso amor que continue para sempre, até naquele grande dia, né? Amém. Não anunciando a nossa morte, mas a nossa vida eterna com o nosso Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, os irmãos estão... eu não vou fazer que nem professor, os irmãos estão liberados, viu, irmãos? Amém. Deus abençoe, irmão. Se eu sair também, vou estar fechando.